Seja bem-vindo você que está chegando. Deus ainda responde oração. Eu não sei a experiência que você já teve, se você já teve a experiência de ouvir algum testemunho ou de ter a sua própria experiência, de ver em algum momento que Deus apareceu na terra, ou de uma intervenção divina, de uma cura, de um milagre, de uma resposta, seja ela simples ou seja algo extraordinário, mas se você está aqui agora, é porque Deus está te encorajando a orar. Sabe, tem situações que você pode se debater, tentar resolver do seu jeito, e muitas vezes você não está conseguindo. E se você está aqui nessa oração, nesse encontro aqui agora, é porque Deus está falando com você, que Ele quer te levar para uma dependência total dEle. E se você orar, qualquer situação, Deus pode mudar. Deus também pode mudar você. Deus nos muda por dentro na oração. E Deus também muda coisas externas. Para o que Deus vai fazer na sua vida, Ele precisa te preparar por dentro primeiro. Eu tenho falado aqui isso esses dias. E você vai ver também na Bíblia que Saul foi um rei sem processo. Davi foi um rei com processo. Saul foi escolhido por causa da sua aparência, da sua altura. A Bíblia diz sobre isso. E Davi já não. Davi estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Davi estava lá escondido. Parece que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo Davi. Sabe, na oração, na sua intimidade com Deus, você vai orar. E você vai orar diferente. Porque quando você tem intimidade, você ora direcionado pelo Espírito Santo. Quando você tem intimidade com Deus, Deus também começa a honrar a sua oração. Nossa, mas como assim? Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Lucas 18, Jesus fala: porventura, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Quem sabe Deus permitiu as coisas complicarem, coisas difíceis acontecer para você experimentar o poder da oração. De fato, se você orar, mesmo assim, você não está totalmente livre dos desafios da vida, até de algum sofrimento. Mas é diferente quando você ora, você enfrenta os seus desafios de uma maneira diferente. Sabe, a Bíblia diz: mais uma vez verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Existe uma diferença, primeiro, dentro de nós. É uma diferença que Deus, Ele começa a colocar dentro de você. A Bíblia também diz sobre a paz de Deus, que ninguém pode entender. Quando nós oramos, independente da situação, muitas vezes é difícil para nós, mas o nosso tempo de oração, o Espírito Santo começa a colocar uma confiança, Ele começa a colocar o entendimento que nós precisamos. E quando nós não temos o entendimento, nós temos a confiança. Quando nós oramos, nós ficamos confiantes que Deus, Ele sabe o que está fazendo, que Ele é Senhor da nossa vida e que Ele é o dono da nossa jornada. Sabe, quando nós oramos, Deus nos capacita. Deus nos capacita para coisas que nós não vemos capacitados a enfrentar, ou coisas que nós não nos vemos capacitados a fazer. Você vê que quando vários profetas, né, mas em especial o profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias é chamado, ele fala: Deus, eu sou uma criança, eu não sei nem falar, né? Mas Deus é quem ia conduzir. Deus é quem ia falar através dele, né? Deus fala que eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, né? Então, saiba que se você ora, no momento certo, Deus vai te dar as palavras. Deus vai te dar a sabedoria. Deus vai te dar a força. Deus vai te dar o que você precisa para você enfrentar qualquer tipo de situação. Agora, Deus nos chama para quê? Para fazer a oração da fé. Não uma oração de incredulidade, jogando tudo para o alto e falando: eu já não quero mais saber de nada. Não é assim, né? Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus não quiser, Deus não faz. Não tem fé nesse tipo de, né? Esse tipo de confissão, esse tipo de oração. Você tem que falar: Deus, a minha vida está nas suas mãos. O Senhor tem o tempo certo e eu confio que no momento certo o Senhor vai fazer.
É parecido, mas é diferente. Sabe, é normal você até passar um tempo de falta de confiança, mas essa falta de confiança revela que está faltando oração ou está faltando jejum. Jejum expulsa a incredulidade. No mesmo contexto em que Jesus fala de expulsar um demônio, ele fala de incredulidade, e ele também fala do poder das palavras para transportar os montes. E isso ele está falando sobre fé. Quem sabe nesse momento que você está vivendo na sua vida, você está tendo dificuldade para orar. E você está querendo algo estrondoso, algo extraordinário. E Deus está falando, faz o simples, porque eu me encarrego de fazer o extraordinário. Faz o natural, que eu me encarrego de fazer o sobrenatural. Muitas vezes Deus está nos chamando para oração, Deus está nos chamando para o jejum, para a leitura da palavra. E nós queremos uma coisa diferente do que Deus está querendo. É claro que Deus faz sim o extraordinário. Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus das intervenções, né, sobrenaturais. Mas Ele é um Deus de coisas simples. Deus sempre nos pede para fazer o simples. E quando você está, por exemplo, fazendo o simples, a sua comunhão com Ele, Ele vai te revelar a palavra que você precisa, a orientação que te faltava, o entendimento que você está precisando nesse momento da sua história. E Deus está te trazendo aqui para dizer que Ele vai cumprir muita coisa na sua vida, mas Ele quer que primeiro comece com oração. Aqui em Juízes capítulo 6, versículo 6 também, diz que quando Israel estava empobrecendo, por causa da presença dos midianitas, que roubava tudo que eles estavam plantando, destruíam a colheita deles, quando Israel estava nesse momento de debilitados, de debilidade, se empobrecendo, né, com a presença dos midianitas. Então, nesse momento de dificuldade, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito da casa da servidão e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês. Não adorem outros deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Às vezes nós queremos algo além daquilo que Deus já está nos pedindo. Nós queremos uma estratégia que Deus não está nos confirmando ou nos direcionando. E se nós não estivermos atentos à voz do Senhor, nós podemos entrar em problemas desnecessários. Mas se você está aqui nessa oração, Deus está dizendo para você, talvez você precisa rever algumas decisões que você já tomou, ou até algumas decisões daqui para frente, e fazer de tudo, e fazer tudo conforme a orientação de Deus. Israel aqui entrou em empobrecimento, entrou em debilidade. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir a voz do Senhor. No começo do capítulo diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Mas quando eles clamaram, mesmo estando errados, mesmo deixando de ouvir a voz de Deus por um tempo, mesmo não levando em consideração o que Deus já tinha feito com eles, tirando eles do Egito, mesmo nessa situação, Deus, quando eles oraram, Deus enviou um profeta, que lhe enviou para eles uma palavra de correção, e na sequência, Deus, o anjo do Senhor, Deus dá uma orientação, um livramento sobre a vida deles. Sabe? Deus vai trazer muitos livramentos sobre a sua vida se você começar a orar. Como começou o livramento de Israel nesse momento? No tempo dos juízes, Gideão. O que aconteceu? Quando eles clamaram, Deus enviou um profeta, e depois ele viu coragem em um homem que estava fazendo algo escondido. Ele estava ali preparando um pouco de pão em um lugar inapropriado. Se você for ver, malhar trigo deve ser em um lugar aberto. Ele estava em um lugar fechado, malhando trigo no lugar de
armazenar uvas ou pisar uvas. E malhar trigo você está separando a palha do produto do trigo, a palha do trigo em si, e isso causa muita poeira. Ele deveria fazer um lugar aberto, ele estava em um lugar fechado. Por quê? Porque ele estava escondido. E muitos poderiam olhar e falar, ele está fazendo isso porque está com medo. Não. Mesmo em um lugar inapropriado, ele não parou de produzir pão. Talvez a sua situação é difícil, o seu lugar é inapropriado. Essa terra tem sido um lugar inapropriado para nós, mas nós não podemos parar de produzir pão. Nós não podemos parar de fazer o simples, oração, jejum, leitura da palavra. Nós não podemos, mesmo em um lugar inapropriado que essa terra tem se tornado, nos esquecer de quem nós somos. Nós somos embaixadores, representantes de Jesus na terra. E o maior está conosco, o poder de Deus está em nós. A autoridade, o poder, o revestimento da unção está sobre a sua vida e você não pode se entregar. Mesmo se você errou em algum momento, Deus está te chamando agora. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para oração. Se você orar, Deus vai responder com o que você precisa. Deus vai te dar a orientação que te faltava. Deus pode te revelar o que Ele está fazendo nesse processo da sua vida. E eu creio que é algo especial. Deus está preparando para a sua vida. Sabe? Você não pode se esquecer do que Deus já fez na sua história. Você deve sim valorizar o que Deus já fez na vida dos seus antepassados. O que Deus já fez na sua própria vida. Mas você deve entender que Deus é um Deus de coisas novas. E muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer a coisa só por Ele mesmo. E na verdade Ele faz por Ele. Mas Ele usa a instrumentalidade de alguém. Ele quer usar você como instrumento para a sua família. Ele quer usar você para a vida de outras pessoas. Sabe? E às vezes a gente acha que precisa de muita gente ao nosso redor, mas aqui em Juízes agora, capítulo 7, diz que Deus não queria aquele tanto de povo, porque senão Israel ia achar que era a própria mão deles mesmo que os livrou. Sabe? Quem sabe Deus permitiu reduzir o número de pessoas ao seu redor. Por quê? Porque não é por bater muito forte, não é por tanta gente ao seu redor que a sua vitória vai chegar. Não. Tem que ser as pessoas que Deus quer. Tem que ser as pessoas certas aos olhos de Deus. Tem que ser quem tem coragem. Você está ouvindo? De 32 mil, Deus fez testes e só achou coragem em 300. Gideão, Deus vê coragem nele no capítulo 11. E a coragem é o primeiro passo. Mas só coragem também não vai adiantar muita coisa. Nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo, da autoridade do poder do Espírito Santo. E por isso que Deus está falando com você. Você está num processo. E nesse processo você precisa fazer o simples: oração, jejum e leitura da palavra. O restante, Deus vai se encarregar. Deus vai dar estratégia do que você deve fazer, Gideão. Deus vai dar a direção certa. Deus vai dar a orientação que te falta. Deus vai responder clamor de gente que está aqui. Deus vai responder oração antiga. Mas tem uma oração, meu pai costuma dizer, tem uma oração que Deus não responde. A única oração que Deus não responde. Nem com sim, nem com não, nem com espere. A oração que Deus não responde é a oração que você nunca fez. Deus só não te responde quando você não ora. Mas se você orar, haverá alguma resposta de Deus para você. Às vezes é sim, às vezes é não. Às vezes é hold time, tempo de espera. Aí você fala, sangue de Jesus. Mas nesse tempo de espera, Deus também tem um propósito. E no tempo certo, vai acontecer. Eu queria você escrevendo aqui agora. No tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que me prometeu. E Deus vai fazer coisa grande. Não é coisa pequena, né? É coisa grande. Porém, muitas vezes Deus nos dá algo menor.
antes de nos dar algo maior. Muitas vezes, Ele te dá um desafio menor, para depois te dar um desafio maior. Então, seja fiel no pouco, que sobre o muito, Deus vai te colocar. Seja fiel com um pouco de unção que Ele te deu, que Ele vai te dar mais. Seja disponível com um pouco de unção, com um pouco de sabedoria que Ele te deu, e Ele vai te dar mais. Seja fiel, seja disponível com os seus recursos, seja disponível com o que Ele põe na sua mão, e Ele vai te dar mais. Seja fiel com o trabalho que Ele te deu, e Deus vai te promover. É diferente quando Deus promove. Seja fiel com o que Deus tem colocado na sua vida, que Ele vai acrescentar para você. Você crê nisso? Se você crê, digita aqui: eu creio, e eu creio que Deus está agindo na minha vida. Queria você escrevendo aqui. Você escrevendo aqui: eu vou fazer o simples e Deus vai fazer o sobrenatural. Eu vou clamar e Deus vai responder. Sabe? É um tempo aí de respostas na sua vida. É um tempo em que Deus está cuidando até de coisa que você nem está sabendo. Quantas vezes você descobre que Deus está agindo por você e você nem estava sabendo? Não é porque você não está sabendo que Deus não está agindo. Pelo contrário, muitas vezes Deus não permite nem você saber, para não vir ansiedade sobre você, ou para você, né? Às vezes é desnecessário você saber. Deus vai fazer uma surpresa na vida de gente que está aqui. Escreve aqui: Deus vai ser surpresa na minha vida. Você crê nisso? Deus te trouxe aqui para te encher de fé hoje. E para falar: quando você clamar, ó, eu vou agir em seu favor. Quando você clamar, a orientação vem. Quando você for corajoso, mesmo em local inapropriado, está produzindo pão, continua produzindo, Deus fala: eu vi e eu gostei. Ó, Davi, vem para o trono, né? O que significa isso? Um tempo de honra de Deus. Hoje também todo mundo quer ser o primeiro, né? Mas se Deus te chamou para ser o segundo, José não era o primeiro. Eu falo isso aqui já há um bom tempo aqui, né? Mas vou repetir: José não era o primeiro, Daniel não era o primeiro. Você está ouvindo? Então, qual que é a coisa mais poderosa que eu posso viver? É viver o que Deus tem comigo, o que Deus tem na minha vida. Eu declaro que Deus está tirando todo tipo de fantasia da sua cabeça, porque Ele não precisa de fantasia, Ele já vai fazer uma coisa grande. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui. E peço que o Senhor venha nos despertar a cada um aqui para orar. Que cada um aqui possa ter essa experiência, nos dê novas experiências, as experiências que nós precisamos em oração. Pai, nos ajuda a discernir a sua voz. Eu peço que o Senhor venha cada vez mais nos direcionar, aumentar o nosso discernimento, porque nós queremos te ouvir, nós queremos te agradar, e nós queremos viver o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu peço que o Senhor venha agir no nosso interior, nas nossas emoções, no nosso físico. Que o Senhor venha agir, Pai, na nossa vida, na nossa casa. Eu oro pela casa de cada um que está aqui agora. Sobre a vida espiritual, sobre a vida emocional. Pai, eu peço que o Senhor venha agir sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui agora. Em nome de Jesus. Gente, o Senhor tem nos direcionado a declarar o Salmo 91. E nós vamos fazer isso agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse:
O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei, eu o glorificarei e vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos por tudo. Nós te louvamos, te exaltamos e pedimos que o Senhor nos ajude a fazer o simples, a oração, jejum, leitura da palavra, porque o Senhor é um Deus de processos. E nesse processo, o Senhor está nos moldando, nos preparando para algo que o Senhor tem reservado, já pré-estabelecido para nós. Nós te louvamos e nós declaramos que confiamos em Ti em todo o tempo. Escreve aqui, eu confio em Deus em todo o tempo. Você pode escrever isso? É isso, gente, que especial. Tem o nosso livro aqui, você pode adquirir através do telefone, que está aqui na descrição, 19995883146. Aqui na descrição também tem a forma de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial lá para você, tá bom? Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração essa oração e até nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. No De Repente de Deus, Ele vai mudar a sua história, Ele vai te surpreender. E o nome de Jesus continuará sendo glorificado na sua história. Até o nosso próximo encontro. Até lá.